Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, um episódio muito especial, um convidado muito especial. Já é uma marca registrada aqui do nosso podcast falar sobre espiritualidade, religião e história de vida. E hoje nós temos uma história de vida que envolve ser ex-testemunha de Jeová, tem um pouco de catolicismo, talvez uma pincelada de adventismo. Nós vamos descobrir aonde essa história vai chegar. Antônio Amati, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Eric, a oportunidade aí. Antônio, como que começa essa sua história de espiritualidade na sua vida? Qual é a primeira lembrança que você tem quando criança, quando essa história se inicia? Eric, eu estava até conversando com a minha irmã esses dias atrás. A nossa primeira imagem de espiritualidade eu devia ter por volta de 4, 5 anos. Minha irmã do meio tem por volta de 3 ou 4. Minha irmã mais nova é uma escadinha, né? Então, no fundo de um lugar muito grande, até porque a gente era muito pequeno, né? Um lugar muito claro, cortina. Então, bem no fundo desse lugar, nós três, minha mãe e meu pai, abre-se as cortinas. Então ali hoje a gente entende que era uma gira, né? um terreiro de Umbanda. Meu pai passa pelo que a gente sabe que é a entrada do terreiro mesmo, da corrente. E no que ele passa, meu pai pesava na época 120 quilos. Então ele se joga e bate de peito no chão. A gente fica meio assustado. Levanta, girando, cumprimentando todo mundo ali, né? Fala com o pessoal que está ali. Sai tranquilo, numa boa. Então essa é a primeira lembrança que a gente tem de espiritualidade, né? Então a primeira lembrança envolve a Umbanda. Sim, nessa história toda. Meu pai ele sempre foi um médium, né? Na época de 70, início dos anos 80. Meu pai é um médium inconsciente, então ele com 14 anos já atendia, né? na corrente, que a gente chama corrente. Então a consulência é o pessoal que fica sentado, né? Para ser atendido, e a corrente, quando eu falo corrente, é o pessoal de dentro, que faz o atendimento, o cambono que ajuda o médium que incorpora. Isso não Umbanda? Não Umbanda. Então, ele já atendia pessoas, dava passe, incorporava com 14 anos. Né? Então, ele era ali depois, devido ao trabalho, meu pai sempre trabalhou como motorista de ônibus rodoviário, então começa a não ter mais tempo, e aí ele se afasta e acaba não indo mais, não frequentando ou não atendendo mais. Então, essa que é o todo desse período, então. Isso, assim, eu queria, já que você falou do seu pai, depois que ele tem todo esse período lá nos 14 anos que você falou, e aí ele se torna o quê? Um pai de santo? Como que é? Não, meu pai ele sempre trabalhou com atendimento, né? Naquela época ali falando de... ele não decorreu naquilo ali? Sempre foi médium. Aí ele se afasta por conta do sempre trabalho. foi médium, mas... Não virou pai de santo, nada. Ele era só um médium. E não atuava... como pai de santo, não. Ele atuava, atendia, né? Então a gente fala, ele incorporava e atendia as pessoas. Faz aquele atendimento que quando você vai conversar com o guia. Então o pai sempre foi um médium de atendimento. Na Umbanda. Na Umbanda. E aí, dessa lembrança que você tem do seu pai se jogando no chão, hoje você entende o que aconteceu ali? Hoje a gente entende. Você falou gira. O que é uma gira? Gira é uma forma que a gente que é macumbeiro, umbandista. Esse termo macumbeiro não é meio pejorativo para algumas pessoas? Ele é pejorativo. Esse dia eu tava pensando, é igual crente, né? Porque eu também sou crente. Só que eu tenho a minha crença. Sou crente na minha crença. Quando eu chamo um evangélico de crente, acho que é meio pejorativo. Para alguns? Sim, para alguns. Para mim não tem problema, né? Porque eu sou macumbeiro, né? Macumbeiro, aí a gente acho que depois vai falar um pouco mais, mas o termo macumba vem do instrumento tocado nas macumbas ou nos encontros que tinham lá no começo de século, né? Então, eu vou na macumba, toca macumba ali. Era tocar um instrumento? É um instrumento, macumba é um instrumento. E acabou pegando, né? Então, macumbeiro. Ou umbandista, se for mais, hoje cheio das politicamente correto, né? Umbandista. Certo. Então, a gira é um termo, e existem vários outros termos, né? A gira vem de girar mesmo, né? Porque quando você incorpora, muitas vezes você gira, e o formato do atendimento é um círculo, muitas vezes. Então, aquilo é uma gira, aquilo é
como é que eu vou falar? É a dinâmica de um terreiro. Geralmente faz um círculo, gira vem de girar. Então aquilo é uma gira, é o atendimento. Isso aí sempre tá me fazendo lembrar daquela entidade, daquele Pomba Gira. Pomba gira. É pomba ou pombo? Existem várias formas. É? Então não tem nenhuma que é certa ou errada. Existe pomba gira, pombo gira, bombo gira. Então, dependendo ali da origem do terreiro, né, que são vários cultos, fala de alguma forma, mais conhecida como pomba gira. Antes de você chegar na Umbanda, como é que foi esse processo? Eric, foi assim. Então vamos lá. Depois desse primeiro contato que a gente entende, a minha mãe sempre foi muito com muita fé. Ela sempre teve muita fé, muito religiosa na sua espiritualidade. Católica, acompanhava meu pai no período que ele ia na A sua mãe Umbanda. acompanhava? Acompanhava. Então a gente lá em casa, eu sou quando eu falo a época, a gente parece que é meio velho, né? Mas eu sou da época que ainda tinha aquelas benzedeiras nos bairros. Então a gente era muito jovem, criança. Às vezes você tava com alguma doença ou tava mal por algum motivo, a mãe levava na benzedeira, né? Então tinha uma rua para cima de casa, tinha a Dona Sebastiana, uma negra fantástica, sempre com um coquinho, né, aqui atrás. Aquela casa bem tradicional ali dos anos 70, 80, escura, né, muitas vezes. Aquelas imagens, né? Então ela entrava para dentro da casa dela, você falava o que você tinha, ela saía com um copo d'água, rezava o copo d'água, pedia para você beber, e você estava benzido, né? Então a gente começa ali. A minha avó sempre foi católica, sempre teve o terço de Santo Antônio em casa. Então em junho, se não me falha a memória, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, minha avó sempre fazia ali o terço. Então chamava os amigos, a porta ficava aberta, né? Naquela época você podia ficar de porta aberta depois de 8 horas da noite. Então ficava muita gente ali na frente de casa, muro baixo ainda, né, que podia, e puxava-se o terço do catolicismo para Santo Antônio. Então, ainda muito novo, eu tive minha mãe sempre foi de muita fé no Padre Marcelo. Minha mãe sempre gostou muito de espiritualidade, né, e sempre ensinou a gente a respeitar, né, porque não é porque eu não conheço que não está certo. Então minha mãe sempre foi passando isso pra gente. Muito bem. Olha, você foi falando e me passou um filme na cabeça. Primeiro, a minha afinada avó se chama Sebastiana. Então, olha aí. E a minha bisavó era exatamente esse tipo de benzedeira que você está falando. Benzedeira fantástico. Reza com erva, alecrim, arruda, copo d'água, às vezes um passo de longe. Cara, tudo isso aí. E vou dizer pra você, a minha casa era frequentada assim por muita gente. Eu me lembro de criança ainda, a minha bisavó atendendo pessoas. Cara, e a fama dela era tão forte que tem gente hoje, 2024, que ainda bate lá e fala assim, viu? Aquela senhorinha que benzia aqui. Cara, Sim. essa senhorinha já morreu lá nos anos 90, sim. Tá ligado? Não existe mais. Era uma coisa muito comum ali, né? Essa época, o pessoal hoje, fugindo completamente do assunto, hoje comprar Coca-Cola, você tem máquina no condomínio. Na minha época, era uma bebida que você tomava só dia de domingo. Ainda comprava lá só a maiorzinha de 1 litro ali. Então, assim, muitas coisas hoje em dia estão se tornando tão normais ou tão costumeiras que na nossa época, por exemplo, um hospital na nossa época era muito difícil. Então, quem não tinha condição, muitas vezes apelava e ia pra fé na benzedeira. É isso mesmo. Exatamente. Né? A ciência era bem menos desenvolvida do que hoje, sim, né? Sim. Então ficava muito ali na mão da fé. Ninguém tinha informação, não, né? Você tinha que assistir um jornal nacional para tentar pegar uma informação que muitas das vezes era até manipulada. Sim. E ali na nossa rua, na nossa quadra, quase no bairro ali, só a gente tinha telefone na época. A gente tá com, hoje aqui, sei lá, 3, 4 telefones na mão e tudo tá ali. Então o pessoal passava e falava, viu? Meu vizinho, meu parente vai ligar, não sei... Era de boca a boca, né? de boca a boca. Aí tocava, você falava, só um minuto, deixa lá, ia chamar a pessoa. Perfeito. Ou então a pessoa ficava tomando ali café, né? Na boa conversa ali, pra até tocar o telefone. Sim. Como é que continua essa sua história? Depois disso, então vem a adolescência, então estudei bastante. O tempo ali vai sendo escasso pelo estudo. Por volta de 17, 18 anos, eu sou apresentado à igreja evangélica. Então eu vou a um culto numa igreja evangélica. Gosto, começo a frequentar ali, né?
Então igreja quer dizer que o macumbeiro hoje já foi evangélico. já foi evangélico. Né? A questão que a minha mãe ensinou lá atrás a gente a não ter esse preconceito de nada, de ir conhecer, foi o que permitiu que eu tivesse a experiência que eu tenho com Deus, ou com a minha espiritualidade hoje. Então, vamos lá na micro, vamos. Fui. E você gostava? Gostava, nesse primeiro momento, eu fiquei acho que por volta de 3 anos na igreja evangélica, a igreja do Nazareno ali na José Paulino, Campinas, conheço. sim. Então, gostei bastante, muito animado, os louvores, a palavra. Então, quando você vai disposto aquela velha história de ir com o peito aberto, né? E deixa Deus falar no seu coração. Falou muitas vezes comigo ali, tive uma experiência muito forte, e acho que é a primeira que eu tenho com Deus ali num culto. Olha só. Inclusive, um primo do meu pai estava junto, ele já era da Igreja do Nazareno, lá do José Paulino, Sim, a central. Sim, a central. E aí? Num culto de domingo, meu primo, que é há muito tempo evangélico e que estava ali naquele momento comigo, sobrou muito pouco tempo para fazer uma pregação, né, de conversão ali, e o pastor começa a fazer para ele, né, uma pregação muito forte, aquelas batidas fortes, né, e aí ele olha para o lado e eu não estou mais ali, né, a gente estava sentado junto, ele me conhece como Júnior. O Júnior foi embora, né? O pastor pegou pesado. E de repente ele olha, eu estou voltando, chorando litros, né? E ele falou, pá, Deus agiu ali na vida dele. E realmente, uma energia muito grande, muito forte, porque é você e você. Naquele momento, até olho fechado, você para dentro de você. Senti e fui, me converti, fiquei ali 3 anos. Depois, por questão de trabalho, comecei a não ir. 3 anos lá? Por volta de uns 3 anos, porque dos meus 18 anos até os 20, 21, mais ou menos. Você ficou impactado por aquela pregação que ele passou? Sim, sim. Houve uma transformação interior ali? Muito, muito. Então, assim, parecia que já eu tinha participado de outras, mas naquele dia foi impressionante. Como uma experiência sim, ali, foi com Deus. Uma experiência com Deus, sim. Aí, num trabalho, né, um amigo, que era amigo de infância, de jogar bola, era testemunho de Jeová, e a gente entra na testemunho de Jeová. Certo. Estudos bíblicos, imagino que... Sim. Né? A gente trabalhava junto também, e ele fala pra mim num dia, falou, Antônio, era numa quinta-feira. Nessa quinta-feira eu não lembro o termo correto, mas eu vou me apresentar, eu vou pregar, tem um termo técnico que eles usam para essa iniciação de ir subir ali no púlpito, né, no altar deles e fazer nos estudos, né, que é um dia só de estudo. Sou muito bem recebido, né? Muito aconchegante. Ele faz ali a pregação, né? Que é um estudo que ele tinha feito e ele ia apresentar ali. Eu gosto, sou muito bem acolhido ali. Como já tinha experiência com Deus, para mim Deus sempre foi um só, mas ali entendo que tem a doutrina. Comecei os estudos, fiquei lá por 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. Fiz o primeiro livro, que são livros, né? Então tem o primeiro, o iniciatório, depois tem o segundo. Estudei com um ancião. Cara, me explica isso. Como é que é esse primeiro livro, o segundo livro? É do Charles Russell, que é o criador? Como que é? Eu não lembro, acredito que seja ele. Mas existe, por exemplo, eu vou fazer... cheguei agora, você aceita um estudo e tem lá um primeiro livrinho. Era um... Não é a Sentinela. Não é a Sentinela. Não. A Sentinela Sentinela acho que é de... revista, sim. Inclusive, nesse dia de quinta-feira, que era ali no Testemunho de Jeová do Parque Industrial, aqui próximo da gente, às quintas-feiras era muito de estudo, então por isso que ele estava apresentando naquele momento. Então, às quintas-feiras você estudava a Sentinela, então tinha lá os capítulos, né? E então vai estudando, ensinava como se apresentar, você lia a Sentinela, tirava algumas dúvidas ali, tinha algumas perguntas e respostas, então no final da Sentinela, ou o ancião que estava ali na frente, ele fazia uma pergunta, você levantava a mão, você respondia, estava certo, ele, né, continuava com o assunto. Então esse livro é um primeiro livro quando você, não sei se hoje ainda é assim, mas naquele momento era um livro pequeno assim, e aí você seguia ele. Então você encontrava uma vez por semana com o ancião, e ele vai te apresentando ali desde do início, toda a doutrina deles. Então fica lá por 2 anos. 2 anos. 3 Sim. Na Nazareno, 2 no Testemunho de Jeová. A gente, para ter uma ordem cronológica, a gente está falando ali, eu já devia ter entre uns 22 anos, mais ou menos. Né? Início dos anos 2000, imagino?
Eu sou de 81, ali por volta de 2002, 2003 ali, sim. Então, tem esse tempo na Testemunha de Jeová. Também sempre fui muito bem acolhido por Deus lá, por mim, porque o tempo todo eu percebo que Deus está dentro da gente mesmo. Então, tá falando ali, tá orando, tá emanando essa energia boa que tá naquele ambiente, que todos estão vibrando, não tem por que fazer o mal. Olha, Antônio, é interessante você contar essa história, porque assim, eu também tenho uma pequena ligação com a Igreja do Nazareno Central de Campinas. Caramba! E eu posso dizer que é um ambiente que também me senti muito bem acolhido, sim, e tem essa coisa da energia espiritual. Sim. Né? E sobre esse Testemunho de Jeová, eu cheguei a frequentar um mês para conhecer